Voltei, gente, e antes da gente começar a falar sobre o capítulo em si, eu preciso contar uma história pra vocês. Não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas eu já passei por biologia e medicina veterinária antes de entrar em produção cultural. Por parte da minha vida, eu estudei e eu foquei basicamente em biológica. Tudo que eu assistia, tudo que eu estudava, tudo que eu queria fazer tinha que ter a ver com isso, porque minha meta era me tornar cientista e descobrir a cura das doenças. E aí, por uma reviravolta da minha vida, eu acabei em produção cultural. E eu descobri um negócio que eu odeio. Mentira, eu não odeio mais tanto. Mas que me irrita muito nesse mundo de humanas é que nada tem uma definição fechada. Quando a gente estuda esses negócios de biologia, os ciclos lá, respiração, digestão, osso, blá blá blá, essas coisas, tem variações, mas de uma forma geral, as coisas são fixas, elas são o que elas são. Início, meio e fim. Em humanas, não, gente. O que é cultura? Você pode pegar 50 pessoas dizendo coisas diferentes sobre cultura e todas elas estão certas. O que é arte? Arte, então, gente, primeiro período da faculdade, até hoje, se tu me perguntar o que é arte, eu fico tipo. Se você reparar, pessoal de humana, eles gostam de debater. Você nunca vai ter uma resposta direta se você perguntar algo sobre humanas, sobre sociedade, sobre indivíduo, por um motivo que agora está começando a fazer sentido na minha vida, que é as coisas são dinâmicas. Quando a gente estuda a sociedade, quando a gente estuda a cultura, quando a gente estuda a arte, quando a gente estuda o indivíduo, o ser humano, a gente tá lidando com algo que é dinâmico, que tá o tempo todo em mudança, em desenvolvimento. Então, como é que eu posso falar para você o que é cultura sem excluir outras coisas? Como é que eu posso fechar isso num copinho quando tem 1 milhão de coisas que não caberia dentro dessa definição, mas que ainda assim são cultura? Sabe quando pedem pra gente se definir, a gente surta, eu pelo menos surto, porque a gente tem tanta coisa e a gente acha que se definir seria ter que escolher dentre 1 milhão de facetas uma para se definir. E aí eu tenho uma amiga, Laísa, que ela costumava falar, não sei se ela ainda pensa assim, mas ela tá estudando para se tornar uma dentista cirurgiã. Só que ela também é uma bruxa da floresta, gente. Ela gosta de pintar, ela gosta de dançar, ela gosta de fazer mandala. E aí chegou no momento da vida dela, não me lembro exatamente quando, que ela começou a falar sobre como ela não precisava ser só uma coisa. Ela não precisava ser só dentista. Ela não precisava ser só artista. Ela não precisava ser só algo. Ela poderia ser todas essas coisas que fazem parte dela e que ela gosta também e que pode ou não ter relação uma com a outra. E aí, é esse justamente o ponto em estudar humanas, em estudar cultura. E agora, voltando não, né? Começando com o texto. Essa é a última parte da segunda parte do texto e eu descobri que eu vou ler esse texto todo porque eu gostei. Então é provável que a gente vai voltar a falar sobre esse texto, mas por enquanto essa é a parte final dessa jornada. E aí, basicamente, o texto fala justamente sobre isso, sobre como a cultura é dinâmica. Não existe um tempo da história em que tudo tá, ó. Por quê? Toda vez a gente tem o padrão estabelecido, mas isso não significa que a gente precise concordar com ele. E aí é que tá, a gente está em constante mudança porque tem sempre algo no nosso sistema cultural que a gente não concorda e que a gente fala, ei, qual foi? Não concordo, vou fazer diferente. E aí você começa a fazer diferente, outras pessoas começam a fazer diferente, e daí o diferente não é mais diferente, o diferente é o normal. E aí eu tô te dizendo isso por quê? Porque se você entender a dinamicidade, olha só, gente, olha só o que esses textos estão me fazendo falar a palavra difícil.
Se você entender essa dinâmica cultural, você vai estar muito mais preparada para as mudanças que ocorrem. Se você entende que as coisas mudam, você vai perceber que daqui a 10 anos você vai estar olhando a outra geração e falando assim: ah, na minha época não era assim, não. E não era mesmo. Mas porque hoje tem alguém falando assim, Não vai ser assim, vai ser de outro jeito. no futuro vai ser mesmo de outro jeito. Eu tô viajando aqui, eu vou fazer uma citação. Eu tô enrolando muito, mas é porque esse capítulo especialmente faz muito sentido com o que a gente vive, com o que eu vivo, com a visão que eu tenho. E aí eu tô meio confusa na hora de falar isso pra vocês. Podemos afirmar que existem dois tipos de mudança cultural. Uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda que é resultado do contato de um sistema cultural com o outro. A gente vai mudar o nosso sistema cultural. Nosso sistema cultural a gente entende por o jeito como a gente vive a vida, tá, gente? Isso muda de acordo com o que a gente tem contato, ou seja, caraca, eu tenho contato com a cultura alemã e isso altera meu sistema cultural. Mas o mais importante aqui, que para mim pelo menos é mais importante, é o sistema interno. Ou seja, a gente faz as coisas que a gente faz, do jeito que a gente faz, porque a gente está nesse sistema. Mas a partir do momento que a gente fala assim, tá, mas isso daqui não faz sentido, a gente começa a mudar aquele sistema. E aí, para você que acha que protestos, que coisas que dá para revolucionar de boa e só falando, ei, vamos mudar, não é assim, gente. Se hoje em dia a gente pode fazer o que a gente pode fazer em alguns aspectos culturais, é porque antes da gente surgiu pessoas que falaram, Isso daqui não faz sentido, eu vou fazer sim, vocês que lutem. e essas pessoas tiveram que arcar com toda a represália e todo o negócio que você traduz isso aqui que eu tô querendo dizer, que eu esqueci a palavra, para chegar nesse exato momento e você poder fazer algumas coisas que você faz que para você é natural, é normal e é tipo. Um exemplo bom que ele falou é como o fato de que as mulheres não podiam fumar na rua. E aí, hoje em dia, todo mundo fuma tranquilão em qualquer lugar. E aí, pra tu tá fumando hoje, de boas, na tua casa, na praça, na rua, numa casinha de sapê, algumas mulheres tiveram que fumar no meio da rua, aguentar gracinha, aguentar represália, aguentar discriminação por causa disso. Isso é usando um exemplo simples, tá, gente? Porque se a gente for começar a usar exemplos de como as mudanças culturais ocorrem, elas acabam virando padrão por causa dessas mudanças, a gente não acaba esse vídeo nunca. Eu queria dizer que esse capítulo daqui é muito bom. Acho que a lição maior que a gente pode pegar disso é que, cara, não existe mudança sem tacar fogo em algumas coisas. E aí pode ser um fogo literal, pode ser um fogo metafórico. Mas, no fundo, não vai existir uma mudança sem conflitos, porque vai ter sempre existindo o lado que acha que tá bom, que acha que tá certo, que é assim que tem que ser, e o outro lado que vai falar assim, ou não, não é assim que tem que ser, não. Isso aqui não faz sentido, bora mudar, bora evoluir. E assim vai, e assim constantemente. Isso significa que daqui a 15 anos, você que tem mais ou menos a minha idade, a gente vai ser, tipo, arcaica. A não ser que a gente acompanhe a mudança, que a gente tenha uma mente aberta, que a gente entenda que a cultura é dinâmica, que os hábitos são dinâmicos e que tá tudo bem eles mudarem, sabe? A gente tem que estar sempre se metamorfoseando. Metamorfoseando. Eu podia terminar o vídeo aqui, sobe os créditos, acabou, tchau, tchau. Terminar esse capítulo que já está meio confuso, mas que eu achei super legal. Eu acho que vocês deveriam ler. Inclusive, gente, comenta aqui embaixo quem leu algum texto ou quem gostou dos vídeos, se fez sentido, se deu para entender mais ou menos a ideia que eu quis passar, tá? É pro meu TCC, vai me ajudar muito. Para terminar esse vídeo, eu vou falar uma citação bonita do texto.
Entender esta dinâmica é importante para atenuar o choque entre gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Coisa bonita, né, gente? Então, é isso. De novo, título, autor, capítulo, tudo aqui na legenda, tá, gente? É isso. Vamos abrir nossa mente, vamos aceitar a dinamicidade das coisas e procurar aprender e visualizar as coisas com uma lente mais. A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo texto.